Ninguém imaginava que, a poucas horas do fim do maior torneio do planeta, uma declaração vinda diretamente da cúpula máxima do futebol mundial pudesse mexer tão fundo com o Flamengo. Mas foi exatamente isso que aconteceu. O presidente da FIFA rompeu o silêncio e enviou um recado firme, direto e inesperado para Filipe Luís. Um recado que, segundo fontes internas, deixou todo o ambiente rubro-negro em alerta, reacendeu discussões e provocou uma onda de repercussão global. Se você é flamenguista de verdade, respire fundo, porque o que vamos revelar agora diz muito mais sobre o futuro do clube do que qualquer contratação, qualquer título ou qualquer disputa recente. É uma fala que expõe como o Flamengo é visto no cenário internacional e qual é o novo patamar de cobrança sobre o trabalho de Filipe Luís. Antes de continuar, preciso pedir algo importante. Se você ama o Flamengo, se você vibrou com essa temporada absurda que o clube fez e acredita que o Mengão merece ser cada vez mais respeitado no mundo, então se inscreva no canal agora e deixe o seu gostei. Esse tipo de conteúdo só chega para mais torcedores quando você participa. A nação é gigantesca, mas só aparece para o algoritmo quando você age. E agora sim, vamos ao que realmente importa. A fala do presidente da FIFA não foi protocolar, não foi política, e muito menos superficial. Ela veio carregada de observações diretas e apontamentos sobre o estilo de jogo que Filipe Luís implementou em seu primeiro ano como treinador. Segundo ele, o Flamengo é hoje uma das equipes mais difíceis de analisar, porque consegue alternar entre pressão alta, construção paciente e intensidade física sem perder identidade. O ponto que chamou a atenção foi a comparação feita entre o Flamengo e grandes equipes europeias, algo raro vindo de um dirigente de tão alto escalão que evita demonstrar preferência. A declaração foi clara: o Flamengo tem características de time europeu moderno e, por isso, obriga adversários a elevar seu nível de concentração, mas o presidente também falou sobre o desgaste mental que acompanha um técnico em seu ano de estreia. O comentário direcionado a Filipe Luís não foi apenas elogioso, ele trouxe um alerta. Segundo ele, o nível de exigência que o Flamengo alcançou significa que qualquer tropeço vira crise imediata, algo que poucos treinadores jovens no mundo conseguem administrar. O que surpreendeu foi que, pela primeira vez, alguém da FIFA reconheceu publicamente que o Flamengo está no radar das maiores discussões internacionais sobre estilo de jogo, desenvolvimento tático e evolução técnica de atletas. E isso muda completamente a forma como o clube é observado. A declaração seguiu com um tom ainda mais sério. Ele afirmou que Filipe Luís pertence ao grupo de treinadores emergentes que, em poucos anos, poderão assumir projetos gigantescos no futebol mundial. O impacto dessa fala nos bastidores foi enorme, porque mesmo internamente, existe preocupação com possíveis assédios de clubes europeus. A FIFA raramente expõe esse tipo de previsão sobre a carreira de um técnico em atividade, ainda mais de um brasileiro que está apenas no começo de sua trajetória como treinador. E foi nesse momento que veio a frase que gerou um verdadeiro terremoto entre dirigentes e torcedores. O presidente afirmou que, pelo que o Flamengo mostrou nesta temporada, especialmente nos jogos decisivos internacionais, ele não tem dúvida de que o clube já está pronto para disputar qualquer competição global com chances reais de título. Segundo ele, o Flamengo provou que não depende de estilo reativo, que não teme adversários e que tem coragem tática para jogar de igual para igual com qualquer campeão europeu. Isso foi interpretado como um reconhecimento mundial do projeto rubro-negro, mas também como uma pressão adicional sobre a gestão esportiva. O recado final foi direto. Filipe Luís tem nas mãos uma equipe que pode marcar época, mas só conseguirá transformar potencial em hegemonia se continuar evoluindo a cada temporada. E esse aviso, vindo de quem veio, não é algo que pode ser ignorado. Quando a declaração do presidente da FIFA chegou aos ouvidos da diretoria rubro-negra, o clima de surpresa foi imediato. Não se tratava apenas de elogios formais a um time finalista, nem de frases genéricas sobre o desenvolvimento do futebol sul-americano. O recado era específico, cirúrgico e direcionado. O Flamengo é, hoje, uma referência mundial, e isso significa responsabilidade, vigilância e cobrança.
Para um clube que acostumou sua torcida a conviver com a grandeza, ouvir de uma das autoridades máximas do esporte que representa um novo modelo de competitividade global é ao mesmo tempo um privilégio e um desafio enorme. A repercussão começou a se espalhar entre jornalistas europeus que cobriram a Copa Intercontinental. Muitos deles destacaram que essa fala não aparece por acaso. O que Filipe Luís construiu em tão pouco tempo é visto como um fenômeno tático, especialmente pela capacidade do Flamengo de controlar jogos contra adversários de estilos completamente diferentes, seja enfrentando equipes de bloco baixo, seja encarando pressões intensas de clubes europeus. O Flamengo mostrou consistência, leitura e uma maturidade que surpreendeu quem ainda insistia em enxergar a América do Sul com ar de desconfiança. Isso explica por que a FIFA decidiu expor publicamente algo que, até então, circulava apenas em avaliações internas, mas a fala do presidente também tocou em algo sensível, a pressão que acompanha a grandeza. O Flamengo vive um momento único, no qual a expectativa da torcida e a visibilidade internacional caminham lado a lado. O dirigente destacou que, para um clube desse tamanho, qualquer deslize vira narrativa mundial. Não existe temporada tranquila, não existe jogo pequeno, não existe margem para relaxamento. Filipe Luís, ao ouvir que pode estar entre os técnicos mais promissores do planeta, também precisa lidar com a realidade de que cada escolha sua é observada por milhões de olhos, inclusive pelas maiores instituições do futebol. O peso desse reconhecimento gera consequências diretas no planejamento. Internamente, reforçou-se a ideia de que o Flamengo já não pode pensar como clube apenas brasileiro. A percepção mundial sobre a equipe exige um modelo de gestão que antecipe tendências, que proteja talentos e que mantenha o padrão de competitividade, mesmo em momentos de transição. Isso significa reforçar departamentos, ampliar a análise de mercado, investir mais em formação tática e proteger a estrutura que permitiu escolher Filipe Luís como treinador em primeiro lugar. O recado da FIFA também reforça a importância da identidade. Segundo ele, o Flamengo mostrou ao mundo que é possível jogar com coragem, intensidade e protagonismo mesmo diante dos maiores favoritos europeus. O presidente destacou que equipes desse tipo se tornam símbolos e moldam gerações de torcedores. Isso não é pouca coisa, é o tipo de elogio que normalmente recai sobre projetos longos, como os de Guardiola, Klopp ou Ancelotti. O fato de ter sido direcionado ao Flamengo e não a um ciclo europeu diz muito sobre o impacto do clube no cenário internacional. Enquanto a fala continua repercutindo, Filipe Luís se mantém focado, mas compreende a dimensão do momento. Ele sabe que o respeito conquistado dentro do campo só aumenta a responsabilidade nas próximas temporadas. Sabe que o Flamengo não pode estacionar, que a evolução precisa ser constante e que o reconhecimento mundial não é um ponto final, mas sim um convite para elevar ainda mais o padrão. E para a torcida, esse episódio reforça algo que sempre esteve claro. O Flamengo é muito maior do que imaginam, é um clube que inspira, assusta adversários, mobiliza continentes e, agora, é alvo de declarações oficiais da FIFA sobre sua capacidade de competir em nível global. A mensagem do presidente não deixa dúvidas. O Flamengo atingiu um patamar no qual não é mais apenas participante de torneios internacionais. É protagonista, é referência, é estudado, elogiado e temido. Por isso, fica a pergunta: como você, torcedor, reage a tudo isso? Como é para você ver o Flamengo sendo colocado lado a lado com as maiores potências do planeta? Como é ouvir da FIFA que o seu clube tem mentalidade equivalente à dos gigantes europeus? Comenta aqui embaixo. Quero saber qual é o sentimento da nação ao perceber que o mundo finalmente reconhece aquilo que sempre esteve diante dos nossos olhos. Se você acredita que o Flamengo ainda vai muito além disso, que esse é só o começo de um novo ciclo histórico, então se inscreva no canal e deixe o seu gostei. A caminhada é longa, mas a história está sendo escrita agora. E quem acompanha de perto sabe, quando o Flamengo chega, o mundo inteiro sente.